Acredito eu que desde o começo de Jujutsu Kaisen, os fãs querem saber que tipo de habilidade Itadori possui. Essa é uma das maiores indagações da obra de Gege Akutami, e que provavelmente teremos respostas em breve. Isso porque os braços e as mãos do nosso prota estavam bem diferentes assim que ele salta para lutar contra o Sukuna. E o que isso quer dizer? Será que finalmente Itadori conseguiu alcançar uma técnica inata, confirmando de uma vez que Satoru Gojo é um grande mentiroso, é o grande mentiroso da história? Ou tem parada diferente aí? Desde o início do mangá de Jujutsu, a gente sabe que existia algo diferente com o corpo do prota. Não era à toa que ele conseguia lançar pesos absurdos como se fossem bola de plástico. Isso se potencializa ainda mais depois dos capítulos 213 e 214, na qual o Itadori toma um murro do Sukuna, atravessa vários prédios e ruas e volta como se tivesse levado uma massagem. E depois, mesmo com Megumi nerfando o Sukuna, ainda consegue tancar vários golpes do Rei das Maldições. Mas, o que será que o Yuji pode fazer agora, já que o Sukuna está com acesso total ao seu verdadeiro corpo e poder? Quais vantagens a possível forma do tigre do Itadori pode lhe proporcionar neste duelo? Yo Geeks, aqui é o LP e você está no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados que esse vídeo contém spoilers do mangá de Jujutsu Kaisen. E falando sobre poderes do protagonista, em Que Haja Luz, nós também estamos descobrindo as verdadeiras habilidades de Gael, Daniela e Luiz, que podem trazer o desequilíbrio das 7 dimensões. O link para a Light Novel do Geek Brasil está na descrição. Vai lá e leia. E agora sim, vamos falar sobre o verdadeiro poder de Yuji Itadori. Itadori com toda certeza é um dos protagonistas na qual as pessoas mais teorizam sobre o seu verdadeiro poder. Se é que ele terá um, mas a fé de todos os fãs se ergueu mais uma vez, assim como em vários outros momentos do mangá depois do capítulo 238. Yuji representa alguns aspectos bem estranhos ao longo da história, o que, é claro, é um prato cheio para teoristas como eu e vários fãs do mangá. Isso acabou nos dando várias boas teorias. Teorias essas que foram descartadas por Gege Akutami ao longo do mangá, em suas entrevistas, ou até mesmo ali na qual ele havia deixado em aberto. Acho que uma das primeiras teorias que o povo comenta é da fala de Satoru Gojo, de que Itadori, com o passar do tempo, assimilaria as habilidades do Sukuna. Satoru disse isso por causa do Yuta, que acabou passando quase pelo mesmo processo que o prota atual de Jujutsu Kaisen, mas que acabou ficando com as habilidades da maldição depois que ela foi exorcizada. Esse é um ponto bem interessante para que levantássemos a fé ali do fandom sobre o Itadori, se ele teria os cortes do Rei das Maldições ou não, e ao mesmo tempo o acesso ao fogo misterioso. E essa teoria, que até agora não foi descartada, ganhou ainda mais força depois do capítulo 216. Isso porque quando o Sukuna sai do banho para afundar a alma do Megumi, ele percebe um pequeno corte em sua mão, o que não faz sentido nenhum. Quem lhe teria aplicado esse corte? Será que, sem querer, Yuji usou o corte contra o Rei das Maldições no meio daquele conflito de emoções ao ver o corpo do seu amigo ser roubado pelo Sukuna? Dessa forma, Itadori conseguiu ativar tal habilidade? Essa é uma questão bem interessante a se pensar. É uma possibilidade bem possível, já que ainda não havia sido explicada como o Sukuna tomou esse dano. E nem até agora tivemos essa explicação. E depois, nos demais capítulos, ficamos sabendo que o Itadori se tornou um objeto amaldiçoado ambulante com a energia amaldiçoada do Sukuna. O que mostra pra nós que, possivelmente, ainda existem segredos ligados a Itadori. E essa cena misteriosa do banho. Mas a gente volta nesse assunto daqui a pouco. Outra habilidade que os fãs logo perceberam para o nosso menino Yuji é a característica de mudança de memórias. Como visto em sua batalha contra Aoi, Todo e Chozo, Itadori foi capaz de modificar as memórias dos personagens e isso levantou um grande tremor na fanbase. Mas tudo foi jogado pro zaralho quando Gege Akutami descartou essa teoria. Em uma das entrevistas, o autor respondeu que a visão do Aoi era coisa da sua cabeça e as memórias do Chozo era algo que o híbrido conseguia linkar
lugar em sua mente ao sentir que Itadori também havia sido feito da mesma forma que ele. Acredito que essa teoria foi descartada por Gege Akutami por causa de uma forma narrativa dele mesmo. Ele quis passar uma mensagem e acabou indo para o outro lado. A mente do fã é algo imprevisível demais, e se não tomar cuidado, vira uma teoria com toda certeza. E sendo uma teoria que seria levada para algum lugar, o autor decidiu acabar com ela de uma vez por todas. Na minha opinião, ele fez mais que o certo. Acaba logo com as ideias erradas que as interpretações malucas podem proporcionar, impedindo que expectativas erradas sejam criadas. Então, a gente observa a chegada da batalha de Kenjaku versus Choso e Tsukumo. Aqui, Choso conseguiu forçar o vilão a usar sua segunda habilidade, uma técnica amaldiçoada que controla a antigravidade. E a situação ficou ainda mais interessante depois que Kenjaku revelou que esse poder pertencia a Kaori Itadori, a mãe de Yuji, que possuía uma técnica bem apelona, o que mais uma vez levantou um grande barulho na fandom, de que Itadori poderia herdar essa técnica da sua mãe também. Mas existia um ponto muito contra essa teoria. Gojo diz, baseado exclusivamente na sua opinião, de que técnicas são definidas assim que as pessoas nascem. Sua opinião e talvez ali os ensinamentos da escola Jujutsu. Isso quer dizer que a técnica do Itadori já era para ter sido manifestada faz muito tempo. Por isso, essa ideia do Yuji herdar o poder da sua mãe é algo meio difícil, mas não impossível. O que coloca essa característica quase como descartada depois de vermos a aparência do Itadori no capítulo 238. Mas vai que Gege se empolga e decide distribuir os poderes para o nosso prota. Além de que, o Gojo estava falando ali sobre personagens padrões. E como nós sabemos, o Itadori de padrão não tem nada. Outra coisa levantada pela fandom é a fala do Itadori no capítulo 220, de que se tornou um objeto amaldiçoado ambulante. Com isso, temos a informação de que o corpo do Itadori agora é encharcado com a energia amaldiçoada do Sukuna, e que além disso, Yuji estava disposto a comer qualquer coisa para matar o rei das maldições. Mas a fala do Choso é a que sacramenta essa teoria, de que seus irmãos viveriam para sempre dentro do Itadori. O que levou muitas pessoas a acreditarem que o Yuji poderia ter comido os fetos. Porém, os fetos amaldiçoados estavam no lugar que a Tsukumo acabou destruindo, que é a escola Jujutsu e toda a base ali do Tengen. E como vimos no capítulo 211, o Choso está chorando, sentindo demais sobre a morte dos seus irmãos, o que poderia descartar completamente essa possibilidade. Todavia, o Choso também consegue ter acesso à técnica do Ezo e do Ketizo, quando pensa neles no capítulo 204. O que quer dizer que a fala do irmão do Itadori pode não representar que o Yuji deveria comer os fetos amaldiçoados, mas sim que o Itadori agora teria a capacidade também de acessar os seus poderes da mesma forma como o Choso fez. O que faz ali o Choso passar a impressão de que os seus irmãos estariam vivos sempre no Itadori, porque talvez o Yuji consiga usar as suas técnicas devido à sua conexão com eles, o que se encaixa um pouco com a manipulação que vemos em seu braço. Isso pra mim justificaria pra caramba o fato de que o braço do Itadori está sendo manipulado e até mesmo ali as suas unhas e seus músculos estão saltando pela tela. Mas a última possibilidade, a última questão levantada sobre Yuji Itadori que abalou as estruturas da fandom de Jujutsu Kaisen foi a possível troca de corpos de Itadori com Kusakabe. Acho que de todas as teorias que falamos, ou ainda falaremos nesse vídeo, essa é a que eu menos gosto. Isso porque ela é baseada apenas em uma fala do Yuji conversando consigo mesmo. Quem tem essa característica de falar sozinho, vê essa situação do Yuji da forma mais comum possível. Mas... mas nem todas as pessoas são iguais. Por exemplo, minha esposa, a senhora LP, não conversa sozinha. E ela também mal consegue formar as coisas na mente dela. Por exemplo, quando ela tem um livro para ler e ela tem que imaginar ali o cenário e os personagens, ela simplesmente
não consegue. Eu fico abismado com isso, de que ela só consegue ver as palavras, o cenário, os personagens, as características na qual ela está lendo não são criados na mente dela, o que pra mim é algo realmente complexo. E levanta realmente a possibilidade na internet sobre a capacidade, a estranheza das pessoas de observar o Itadori se referindo ali a si mesmo na primeira pessoa. O que levantou na internet a teoria de que Itadori havia conseguido trocar de corpos com o Kusakabe, já que estava falando consigo mesmo na primeira pessoa. Mas essa é uma pista fraca demais. No meu ponto de vista, com a tentativa de ser reforçada ali com o os do Kusakabe, com algo realmente que só o Itadori havia falado ali no mangá, isso acaba sendo meio que tipo um tiro no pé, já que os é utilizado em muitas artes marciais no Japão. Então tem o paralelo que eu mais gosto na história, que é a referência do tigre do Itadori. Há algum tempo eu lancei um vídeo aqui no canal chamado de O Tigre Itadori Será Solto em Jujutsu Kaisen. Isso porque existem vários paralelos entre tigre e o Yuji. Inclusive o seu nome Itadori é escrito com os kanjis de tigre e bengala, formando realmente o animal tigre de bengala, o que reforça ainda mais o tigre de bengala para tal habilidade, já que esse animal é o opositor do dragão. Itadori, desde o começo do mangá, é tratado como um tigre. Seu apelido na escola era refletido nesse animal. E Gege Akutami sabia o que estava fazendo. Essa referência não quer dizer que o Itadori recebeu esse apelido à toa, mas sim que tigre do ginásio Nishi pode ter vindo do kanji do nome do nosso prota, o que justificaria essa conexão direta das suas habilidades com esse animal colocado em Jujutsu Kaisen. Além de que, Itadori é desenhado em vários quadros no mangá como se fosse um predador observando o momento certo para atacar sua presa. Yuji ficou toda a batalha de Sukuna vs Gojo observando como tigre, analisando o momento certo que entraria para combater a sua presa. E nesse exato momento, sua presa se chama Ryomen Sukuna. Por mais maluco que seja falar uma frase assim. Se você já acompanhou qualquer programa do National Geographic, vai saber o que eu estou dizendo. É só a gente observar a luta do personagem contra o Sukuna ali no capítulo 214 e 215. O olhar do Itadori é um olhar que penetra a alma e que esquece até mesmo da sua existência, se tornando um só com o ambiente, assim como um tigre faz quando está em busca da sua presa. Talvez seja até por isso que o Yuji é o recordista do uso de Black Flash contra o mesmo oponente. O Itadori sempre consegue entrar num estado de frenesi maluco em uma calmaria absurda e assim chegando num posto inacreditável de Black Flash. O que me leva a outro vídeo aqui no canal, na qual eu falo que o Sukuna é o dragão do Itadori. Uma teoria na qual eu tinha dito que o Gojo perderia a batalha para o Rei das Maldições para que o Itadori tivesse esse confronto contra ele, na qual nós veríamos essa batalha entre o tigre e o dragão. Na festa da colheita que vemos no capítulo 219, Sukuna era trazido para abençoar as plantações para que tivesse um bom plantio e uma excelente colheita todos os anos. O dragão está ligado ao deus do arroz, que abençoava as colheitas. Sukuna era o deus que abençoava as colheitas na Era Heian. E o kanji Na do nome do Sukuna é a ligação com o dragão também. E tudo se encaixa ainda mais nas figuras quando vemos que o tigre é caracterizado como Ing, enquanto o dragão é o Yang. Itadori é passado como uma imagem de alguém frio em batalha, passivo como mostrado por ter esperado a luta do Gojo e do Kashimo para entrar em ação, e alguém totalmente receptivo. Por outro lado, o dragão tem características de poder, nobreza e dinamismo. 3 coisas que o Sukuna certamente possui e possui de sobra. Um poder avassalador ao ponto de destruir 2 reis de suas eras com golpes inacreditáveis. Uma nobreza incalculável, não tratando seus oponentes dignos como meros adversários, mas como pessoas que ele reconhece. E seu dinamismo, sua adaptação, alguém que não é à toa que possui o título na fandom de Rei das Adaptações.
Isso reflete nas habilidades do Sukuna que começamos a falar no começo do vídeo. Se o Gojo não meteu mais uma de suas mentiras, com muitas aspas, veremos isso em ação. O Itadori é uma contraparte do Sukuna, e seu poder pode lhe dar grandes vantagens em um duelo contra o Rei das Maldições, que mais ninguém conseguirá ter. O que se encaixaria na ideia de que Itadori, por ter a energia amaldiçoada do Sukuna, pode ser resistente aos seus cortes também. O jovem no Twitter comentou algo interessante numa postagem minha e eu acho que ele ficou com vergonha e acabou apagando, então não vou conseguir te dar os créditos, mas eu achei interessante o seu ponto de vista. Ele disse que o Itadori poderia se tornar resistente ao poder do Sukuna, repito, resistente e não invencível, por causa da energia amaldiçoada do Sukuna que está dentro dele. Isso está ligado diretamente ao corpo do Itadori ter a energia do vilão. Como vimos na batalha do Sukuna versus o Gojo, a explosão do roxo era para ter afetado todo mundo ali. Era para ter causado um caos gigantesco. Era para ter realmente criado ali um hit gigantesco tanto no Sukuna quanto também em Satoru Gojo. Mas o professor diz que talvez ele foi o menos atingido por causa da sua energia amaldiçoada. Com esse poder sendo criado ali por ele, ele não foi tão afetado assim pela explosão. O que poderia fazer o Itadori ser resistente aos poderes do Sukuna. E qualquer corte que venha pra cima dele, o Yuji nasceu para esse propósito. Ser o counter do Sukuna através da sua energia amaldiçoada. Qualquer corte que viria pra cima do Itadori seria cauterizado pelo próprio Yuji. Claro, na medida do possível. Lembrando que o Itadori só teve ali 15 dedos da energia do Sukuna, então dá uma boa limitação, já que o Sukuna teria ali 20 dedos. Então não estou dizendo que o Itadori vai tancar os cortes do Sukuna, mas que lhe dá uma boa resistência. Isso com certeza a gente pode esperar, a gente pode realmente conversar e teorizar sobre esses fatos. O que encaixa então com as 3 características específicas do Itadori para essa reta final. A acessibilidade dos poderes dos seus irmãos em batalha, por isso a mutação em seu braço, a forma como ele está conseguindo acessar os poderes dos seus irmãos, essa mutação lhe daria finalmente as características de tigre para o personagem, como visto nas unhas e no braço dele no final do capítulo 238, e a resistência aos cortes do Sukuna, sendo impedido de ser cortado pelo poder do Rei das Maldições. E talvez, quem saiba, ainda conseguindo usar os cortes do Ryomen. Esse é um contexto bem interessante para a gente poder conversar e se aprofundar sobre esse assunto. O Itadori, com a energia amaldiçoada do Sukuna, se tornaria resistente, impedido de ser cortado pelo Rei das Maldições. Não ferido, mas ao mesmo tempo tendo essa capacidade dessa resistência. Isso é um buta up para o Itadori. Fora, é claro, o domínio simples que ele deve ter aprendido e o amplificado que ele deve ter entendido por observação. Ele teve um mês para colocar isso em prática e eu acredito, claro, não estou falando sobre o domínio simples, que ele teve um mês para colocar isso em prática, mas o domínio ali amplificado é uma consequência do domínio simples, então ele deve ter visto o Sukuna utilizar e provavelmente deve ter aprendido. Ou senão, o domínio simples já dá conta um pouquinho, sobre as expansões de domínio. Mas é aquilo que eu estou falando já faz algum tempo. É melhor abrir e muito o olho pro Kenjaku. Ele não criou essa possível resistência do Itadori ao Sukuna à toa. Ele fez um receptáculo na qual o Rei das Maldições não poderia controlá-lo. Ele procuraria outro e sabia que o resultado seria fazer o seu filho um poço da energia amaldiçoada do Ryomen. A pergunta que fica é: o que o Kenjaku quer com isso? Agora é entender o que o vilão quer por detrás dessa experiência. Será que ele está tentando replicar um novo Sukuna?